Ok, pessoal, voltamos e vamos levando nosso programa à frente. Lembrando o seguinte, cartão do bem. Cartão do bem é você que tem, tá? Tem que ter o cartão do bem. Então, cartão do bem. Daqui a pouco a gente fala novamente sobre isso. Estou aqui com o Dr. Eloy e a gente vai conversar com ele sobre um fato que aconteceu ontem, né? O fato que aconteceu ontem, a prisão de um deputado, que todo mundo fala assim, deputado não pode ser preso, deputado tem direitos, e aconteceu, o fato foi um deputado de Petrópolis, né? Eu vou passar aqui esse início de informação para vocês. Eu acho isso muito grave. Eu acho muito grave o que aconteceu. Está no G1, o país inteiro está comentando isso. O ministro Alexandre de Moraes determinou e a Polícia Federal prendeu em flagrante o deputado que fez um vídeo com apologia ao AI-5. Primeira pergunta para o Dr. Eloy, o que foi o AI-5, né? Artigo Institucional número 5, que isso aconteceu na década de 70. E defendeu até fechar o Supremo, que é o Supremo Tribunal Federal. Daniel Silveira, ele é um deputado de Petrópolis, deputado de 31 mil votos, representa 31 mil pessoas. E eu acho que foi muito duro tudo isso que aconteceu. Eu acho que é muito ruim para a democracia do Brasil. Acho que isso tudo é muito ruim. Doutor Eloy, que isso, cara? O deputado pode ser preso e foi preso em flagrante. É uma situação muito complicada. Está desligado. Só para... Porque eu vejo flagrante quando você é pego fazendo o ato, o crime. Mas não foi o caso dele. É uma situação muito complicada. Eu tendo a verificar, depois de tudo que eu analisei, que essa prisão é completamente ilegal, Hélio. Completamente ilegal. Ilegal, completamente. Vamos falar um pouquinho da lei para a gente poder entender. O que diz a decisão que levou à prisão do deputado? Diz que ele cometeu um crime contra a segurança nacional, né? É um crime do artigo 17 da Lei 7.170, que é a lei que define os crimes contra a segurança nacional. E esse crime, o artigo 17, foi 17, 22, 23. Mas o 17 especificamente é o crime que é inafiançável, né? Então o 17 diz assim, tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito. Então, quando o ministro especificamente Alexandre de Moraes, dá a decisão de prisão, ele fundamenta essa decisão nesse artigo, porque a pena, inclusive, de 15 anos, de 3 a 15 anos, né? Então não tem direito à fiança. Né? E ele diz o seguinte, olha, ele com todas essas ameaças que foram feitas aos ministros desse Supremo Tribunal e, efetivamente, colocando em risco o Estado Democrático de Direito, na medida em que ele apoia o AI-5, né, como você perguntou, ato institucional número 5. Esse ato institucional número 5, ele foi na época da ditadura, lá em 1964, e ele baixou o Congresso, né, ele destituiu determinadas pessoas e baixou o Congresso, cancelou o Congresso naquele determinado momento e retirou direitos da população. Então, ele é considerado, esse ato, um ato que deu origem à ditadura militar, né? Então, esse foi o primeiro fundamento, né? O crime contra a segurança nacional. E, para fundamentar essa prisão, que na minha concepção é uma prisão, um entendimento completamente contrário ao direito, né? Por quê? Porque o deputado, enquanto deputado federal, ele tem imunidade parlamentar, como você mesmo disse aqui. E essa imunidade parlamentar é conferida pelo artigo 53 da Constituição Federal. E a Constituição Federal diz o seguinte, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente. Então, sempre que cometer algum crime, mesmo cometendo qualquer tipo de delito, no exercício da sua profissão, eles são invioláveis, ou seja, eles podem ser punidos após o mandato. Antes, não. Durante, não. Né? E aí, mas tem uma exceção. Qual é a exceção? Eles não podem ser presos senão em flagrante delito por crime inafiançável. Já falamos um pouco sobre o crime inafiançável, que é o crime da Lei de Segurança Nacional.
Todavia, não falamos da prisão em flagrante. Houve prisão em flagrante? Não, não houve prisão em flagrante. E por que, Eric, não houve prisão em flagrante? A prisão em flagrante ela é muito peculiar. A prisão em flagrante, ela é dada, ela é concedida, na maioria das vezes, aos agentes da autoridade policial, polícia militar, polícia civil, polícia federal. Sim. E quando que você pode ser preso em flagrante? O artigo 302 do Código de Processo Penal, que é o código que rege a questão criminal, todo o procedimento criminal, é muito claro, diz assim, pode ser preso em flagrante, considera-se preso em flagrante quem está cometendo a infração, 2, quem acaba de cometê-la, 3, é perseguido e logo após a autoridade policial o prende com qualquer tipo de elemento que possa considerá-lo do crime, e 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas e objetos que façam presumir ser o autor da infração. Ou seja, não tem lógica. E aí por que não tem lógica? Vamos lá. Tudo adveio de um vídeo que ele publicou nas redes sociais, eu acho que no Facebook e no YouTube, mais especificamente, e um vídeo, qual é a prova de que ele foi feito naquele momento? Nenhum. Né? Nós estamos ao vivo agora, especificamente. Se eu fosse um deputado federal e cometesse um crime agora, a polícia poderia vir me prender, a Polícia Federal especificamente. Se eu fosse um deputado estadual, a Polícia Civil ou Polícia Militar poderia vir me prender especificamente, porque eu estaria cometendo um crime ao vivo. E é muito claro isso, ao vivo você comete um crime. Quando você tem um vídeo, obviamente que não tem a prova de que há o cometimento do delito naquele momento ou logo depois. Pode ter sido 2, 3 dias atrás. Né? Então, o que fez o Ministério, o Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo? Eles inventaram uma modalidade de crime permanente, juridicamente falando, de crime permanente para esse delito inafiançável contra a segurança nacional. Eles dizem que esse delito como o vídeo estava em constante publicação, ele estava cometendo um crime durante todo o tempo, e não é verdade. Né? Para exemplificar, crimes permanentes são tráfico de drogas e sequestro. Sequestro é permanente, por quê? Porque ele se protrai, ele se perpetua no tempo. Então, não há permanência no crime. O crime é uma de consumação imediata. Se eu xinguei um ministro do Supremo, eu xinguei naquele momento. Eu não xingo ele. Você não fica xingando. Exatamente. Eu não fico protraindo esse xingamento. Então não tem cabimento essa prisão. Não houve prisão em flagrante. E outra coisa importante, a prisão em flagrante, ela para ser cumprida imediatamente pelas autoridades, pelos agentes da autoridade policial, quanto do cometimento do crime. E não por ordem de um ministro que foi dada 1, 2 dias depois. Por isso que configura obviamente, uma arbitrariedade do tamanho gigante. Vai ser feita a defesa dele. Mas como é que o advogado vai agir se agora à tarde todos os ministros votaram pela permanência dele? Ou seja, entenderam que ele é culpado. Sim. Isso é uma outra coisa importante. O artigo 53 da Constituição, eles dizem que pode prender em flagrante delito. Depois de prendê-lo em flagrante, eles têm que ratificar junto à própria casa, né? E enviar em 24 horas, olha que interessante, à casa do deputado, ou seja, o Congresso Nacional, enviar em 24 horas essa determinação de prisão para que os deputados votem se aquela prisão se continua ou não. Né? Isso ainda vai ser feito. E, obviamente, que o Congresso Nacional vai revogar essa prisão arbitrária. Não tem lógica. Com certeza. O Congresso não vai aceitar isso. É isso. Quer dizer, vai definir assim? Vai. Ele responde a processo? Então, aí um outro ponto que eu queria chegar, que é muito importante, Hélio. Obviamente que tudo que esse deputado falou foram crimes. Né? Foram crimes contra o Estado Democrático de Direito, porque eles dizem fechar o STF, dizem que os ministros são, eu não posso falar aqui mas palavras de baixo calão, né, de extremo baixo calão. Ele exacerbou, ele foi longe demais. E ele cometeu crimes contra a segurança nacional, cometeu crimes de injúria
e difamação contra os ministros, cometeu crime de ameaça, isso é claro, ele tem que ser punido por tudo isso. Inclusive, ele pode perder até o cargo, na minha concepção. O artigo 55, lá da Constituição Federal, diz que quando ele quebra o decoro parlamentar... Exatamente. Né? Ele quebrou o decoro. Quando ele quebra o decoro parlamentar, Hélio, exacerbando o seu limite da imunidade parlamentar, ele perde o cargo. E ele pode perder o cargo, inclusive, por votação dos próprios deputados. Exatamente. E ele vai ser punido posteriormente? Vai, mas a prisão não caberia. Não caberia nesse momento. De jeito nenhum. Por quê? Porque ele tem a imunidade do artigo 53 da Constituição Federal. E é da mesma forma que a gente, todos nós, cidadãos, não podemos ir contra o Estado Democrático de Direito e as ordens constitucionais, os ministros também não podem. Você responde a minha pergunta se você achar que pode responder, que a gente tem que ter cuidado, né? A gente não está sobre o AI-5, mas temos que ter cuidado. Você não acha que os poderes estão se degladiando, não? Estão se degladiando, infelizmente. Não estão? Estão se degladiando. Isso é uma clara decisão que imiscui um no poder do outro, na minha concepção. Né? Isso é uma coisa que não deveria acontecer, né? De forma alguma. Eu entendo, né, eu conversando com um determinado juiz aposentado hoje, né, de uma honra imemorável aqui de Teresópolis, eu achei até que o CNJ poderia fazer alguma coisa contra esses ministros. E esse juiz, então, porque eu não tenho autorização para falar o nome dele, me disse, não, o CNJ não é responsável pelo STF, né? Mas deve ter algum órgão, e especificamente agora, me pegou de surpresa, eu não sei qual é o órgão, que cuida desse tipo de arbitrariedade, que é muito clara. Né? O Alexandre de Moraes exacerbou demais no poder dele em determinar uma prisão em flagrante, que obviamente não foi em flagrante em lugar nenhum. Eloy, muito obrigado. Ele vai voltar aqui, porque eu não podia deixar de tocar nesse assunto hoje, e tem um outro assunto que eu preciso debater isso com ele, nós vamos trazê-lo aqui a semana que vem, vou marcar já o dia. Guarda municipal deve andar armada? Isso explodiu esse final de semana aí, num decreto do presidente Bolsonaro. Guarda municipal deveria andar armada? Eu estou aguardando aí o da Luz, não virá hoje, talvez segunda-feira, já falei com ele, para a gente debater essa semana que vem agora sobre esse assunto. Guarda municipal, ele pode andar armado? Deve andar armado? Você já tem a sua opinião sobre isso? Segura para a semana que vem. Vamos segurar para a semana que vem. Vamos segurar. Eu tenho a minha opinião, mas vamos guardar para a semana que vem. Eu quero debater esse assunto. Precisamos debater isso. Obrigado, Hélio. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigado, Eloy. Muito obrigado mesmo, meu irmão. Olha só, deixa eu falar com vocês. Uma pizzaria que está chegando lá no alto, tá? Está chegando lá no alto, que é a Café com Pizza. Café com Pizza fica no alto ali, pertinho, bem próximo, já está aqui comigo, bem próximo ao Shopping de Arara, bem próximo à Casa de Cultura, em frente ao Shopping de Arara, dentro do Shopping de Araras, do Shopping Novo. Está aí na tela, 22000021, 22000031, Café com Pizza Teresópolis, do meu amigo Maurício, funcionando delivery, por enquanto. Café com Pizza Teresópolis, 22000021, 22000031, Café com Pizza. Nós voltamos já, agora sim, conversando com Adriano Ramires, o tio moleque.